Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num universo que muita gente acha que conhece, mas que tem muito mais a oferecer. Quando a gente fala em escotismo, o que vem à cabeça, né? Fogueira, acampamento, aquele uniforme característico, talvez uns nós bem feitos. Mas e se tudo isso for só embalagem? A parte mais visível de algo muito, mas muito maior? E se por trás dessa imagem clássica existir uma proposta transformadora? Pois é, a percepção geral costuma ser essa. O escotismo é tipo um grande clube de acampamento, um lugar para a garotada se divertir no meio do mato. É uma imagem legal, simpática, mas ela não conta nem metade da história. É aqui que a coisa fica interessante de verdade. Porque essa imagem familiar, na verdade, esconde um movimento global muito bem estruturado, com um propósito super claro e potente: educação. Sim, educação no sentido mais amplo e poderoso da palavra. Para a gente conseguir entender de verdade essa dimensão educacional, a gente precisa olhar para bem longe da fogueira. Então, essa é a nossa primeira parada para desvendar o que é o escotismo na sua essência. O escotismo trabalha com um conceito chamado educação não formal. E o que é isso? Bom, imagina um processo de aprendizado super organizado, com um método, com um objetivo, mas que acontece fora da sala de aula. É prático, é flexível e, o que é fundamental, é voluntário. Ninguém está ali por obrigação. E aí que está a genialidade da coisa. No escotismo, nada é por acaso. Uma caminhada não é só uma caminhada. E planejar um acampamento, isso é uma aula prática de gestão de projetos, de orçamento, de liderança, de trabalho em equipe. Cada atividade é desenhada, pensada, para ser uma chance de aprender e desenvolver competências que vão servir para a vida toda. Mas, claro, esse aprendizado todo não acontece por mágica. Existe um método muito bem estruturado por trás de cada brincadeira, de cada desafio. Vamos ver como essa estrutura transforma a intenção em resultado. Esse é o famoso método escoteiro, que basicamente transforma a educação em ação, com 3 pilares. O primeiro, aprender fazendo. Ou seja, menos teoria, mais mão na massa. O segundo, o sistema de patrulhas. Pequenos times onde se aprende na prática a liderar, a negociar, a colaborar. E o terceiro, uma vida na natureza, que usa o mundo lá fora como a sala de aula mais incrível e dinâmica que existe. E tudo isso nos leva a um ponto central. Olha só o que diz um dos documentos mais importantes do movimento. O objetivo da educação é despertar potenciais, desenvolver indivíduos autorrealizados e formar cidadãos globais ativos. Percebe? Não é sobre aprender a sobreviver na floresta, é sobre aprender a prosperar no mundo. E agora, para entregar esse tipo de educação de forma consistente no mundo inteiro, não basta só ter boas intenções, né? É preciso uma máquina organizacional muito bem azeitada por trás de cada grupo escoteiro. Vamos dar uma olhada rápida na estrutura de um grupo local. Parece até uma pequena empresa. Lá no topo tem a assembleia de grupo, com todo mundo envolvido que decide os rumos. A diretoria cuida da parte administrativa do dia a dia. Os escotistas, ou chefes, são os educadores voluntários que estão ali no campo de batalha, aplicando o método. E a comissão fiscal garante que as contas estejam sempre em ordem. É uma estrutura séria, pensada para ter eficiência e responsabilidade. E a seriedade não para por aí, não. Cada grupo precisa seguir regras bem rígidas para funcionar. Tem que ter registro oficial na União dos Escoteiros do Brasil, a UEB. Tem que ter conta em banco separada para tudo ser transparente. Para qualquer gasto, precisa da assinatura de 2 diretores. Todo ano tem que renovar a autorização de funcionamento. E talvez o mais importante, todo adulto voluntário passa por um treinamento contínuo e obrigatório. Ok, então já vimos que tem um método educacional e uma estrutura organizacional. Mas o que dá a liga nisso tudo? O que está no coração do movimento? A resposta é simples: os valores. A promessa e a lei escoteira não são só umas palavras bonitas ditas em cerimônias. Elas funcionam como uma verdadeira bússola moral. É o que orienta absolutamente tudo lá dentro, desde uma pequena decisão numa atividade até as grandes estratégias de toda a organização. O interessante da lei escoteira é que ela é um código de conduta positivo. Ela não diz não faça isso ou não faça aquilo. Ela define o que um escoteiro é. É alguém honrado de confiança, leal, amigo de todos, que respeita a natureza e uma das minhas partes favoritas, é alegre e sorri mesmo nas dificuldades. E para ilustrar como esses valores funcionam na prática, tem a famosa história da laranja. Pensa em 2 irmãs brigando por uma única laranja. A posição de cada uma era clara. Eu quero a laranja inteira.
Um conflito total, certo? Só que o interesse real de cada uma era diferente. Uma só precisava da casca para fazer um bolo, a outra só queria o suco. Os interesses delas, no fundo, não eram conflitantes. Essa história simples mostra uma lição profundíssima que o escotismo ensina o tempo todo. Como sair da posição de conflito e chegar no consenso, simplesmente tentando entender o que é que realmente importa para o outro lado. Isso é uma ferramenta para a vida. Então tá, vamos juntar todas essas peças agora. Atividades, método, estrutura, valores. O que é que tudo isso constrói no final do dia? As atividades divertidas, o método de educação super eficaz, a organização séria e os valores sólidos, tudo isso está apontando na mesma direção, caminhando junto para um único e grandioso objetivo final. E esse objetivo foi resumido de forma genial pelo fundador do movimento Baden-Powell. Ele disse: o único sucesso verdadeiro é a felicidade. E a verdadeira felicidade não é algo passivo. Ela é encontrada em ser ativo, em servir aos outros. Então, o resumo da ópera é este. Ao ajudar a formar cidadãos que são responsáveis, que são participativos e que têm essa vontade de servir, o escotismo está, na sua essência, contribuindo para construir um mundo melhor. Essa é a missão. O que nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. E se o grande segredo para um futuro melhor não estiver numa nova tecnologia ou numa grande revolução, mas simplesmente no jeito como a gente escolhe educar as novas gerações hoje? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar essa nossa conversa.